Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online na noite desta terça-feira, hoje dia 22 de agosto. Hoje a nossa palestra é gravada, então fica aqui o convite a todos que quiserem assistir depois, a palestra, quem não estiver assistindo agora no dia em que ela está indo ao ar, lembrando que as nossas palestras ficam lá gravadas no nosso canal no YouTube, no Facebook, e a gente agradece sempre pessoal que nos acompanha, que compartilha as nossas palestras, sempre é muito importante a divulgação da doutrina espírita. Então, muito obrigado a todos que têm prestigiado e compartilhado os nossos trabalhos online aqui da casa. Vamos fazer então a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui do nosso centro, que estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando, a todos os irmãos que estiverem aqui nos assistindo, agora no momento em que a palestra está indo ao ar, depois num outro momento, quem não puder assistir nesse momento em que estamos exibindo a palestra, que todos sejam envolvidos com o amor de Jesus, com a paz do nosso Pai Celestial, a todos os irmãos desencarnados, que também muitas vezes, de alguma forma, têm acesso às nossas gravações, às nossas palestras, que também sejam envolvidos com muito amor e muita luz em mais esta noite. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos, Hoje, como eu falei, a nossa palestra é gravada. Hoje é 22 de agosto, no último domingo, que passou agora, dia 20 de agosto, nós tivemos o trabalho de assistência espiritual aos animais. O próximo agora, deixa eu até olhar no calendário aqui para não errar a data, próximo trabalho dia 3 de setembro, que é o primeiro domingo do mês. Então, o próximo trabalho dos animais, 3 de setembro, fica aqui o convite desde já a todos. Mas temos outras atividades aqui na casa, está aí na tela para vocês. Toda terça-feira, então, é o dia da nossa palestra online, 8 horas da noite. Na quarta-feira, vibrações à distância, às 9 horas. Quem quiser mandar o nome do seu animalzinho, é só mandar para a gente pelo WhatsApp, os dados do animalzinho, os dados do tutor, para a gente fazer, então, esse trabalho de vibrações à distância. Quinta-feira, temos atividades presenciais lá na nossa casa, das 5 da tarde até as 7 horas da noite. Nós temos o atendimento de reiki, de cromoterapia e também de atendimento fraterno. E às 7 horas da noite a palestra presencial. Fica o convite a todos, então, quem quiser comparecer no nosso trabalho presencial de quinta-feira, que não precisa de agendamento, diferente do domingo, do primeiro e terceiro domingo do mês, que nós fazemos ainda por agendamento, por uma questão ali de logística da casa, para dar um conforto maior para o pessoal que leva os animaizinhos. Então, no primeiro e terceiro domingo do mês, o trabalho de assistência espiritual aos animais, e também temos o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos no primeiro e terceiro domingo do mês. Quem não puder ir de quinta-feira à tarde, temos aí essa opção no primeiro e terceiro domingo do mês. Então fica o convite a todos. Lá no nosso site, jefasorocaba.com, o pessoal pode acompanhar aí todas as informações do nosso centro, ter mais detalhes das nossas atividades. Então, só acessar lá jefasorocaba.com. Tem o número do nosso WhatsApp, vocês estão vendo aí na tela também. O pessoal pode mandar mensagem para a gente. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber alguma informação sobre os nossos trabalhos, se tiver dúvida sobre o agendamento do dia do trabalho dos animais, pode mandar também mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp. Bom, hoje estamos recebendo aqui, depois de um longo e tenebroso inverno, a nossa companheira Celina Sobral, uma pessoa extremamente ocupada, faz palestras em toda a grande São Paulo, em outros estados também, a gente acompanha aí as divulgações da Celina, mas hoje gentilmente atendeu aí um convite, faz tempo que a gente está convidando, faz tempo que eu estou chamando, mas ela, hoje eu não posso, estou viajando, não sei o quê, e agora as agendas se cruzaram aqui, então mas agendas se cruzaram naquelas, estamos gravando a palestra, porque se fosse fazer ao vivo não ia dar certo também. Celina, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui, sabe que você é uma pessoa queridíssima, estava fazendo falta, inclusive fui cobrado por pessoas. Cadê a Celina? Sumiu. Uma pessoa me perguntou se nós tínhamos brigado, Celina. Falou, você brigou com a Celina? Por que ela não está mais fazendo palestras online? Muito boa noite, Celina. Seja bem-vinda ao Jefa mais uma vez. Boa noite, meu querido Wilson, grande amigo. Eu sinto muita falta de você, sinto muita falta do Jefa Sorocaba. Nossa, não dá para ficar muito tempo longe, viu? Jamais, é impossível brigar com o Wilson, gente. Esse menino é um doce, esse menino é um anjo de Jesus que está aqui no meio da gente. E eu agradeço direto a Deus por ele estar na minha vida, no meu rol de amizade, por ter me aceitado como amiga.
e como participante das palestras, atividades do GEFA Sorocaba. Maior prazer estar aqui com você de novo. Olha, é um presente da espiritualidade, um presente de Deus para mim. Boa noite a você, boa noite a todos os internautas. Saúdo todos os trabalhadores do GEFA Sorocaba, encarnados e desencarnados, e que nós possamos, numa longa jornada, estarmos juntos para podermos não só acrescentar para a gente mesmo, né, como para tantos corações amigos, encarnados e desencarnados, que também estão junto com a gente, nos auxiliando de várias formas. De várias formas. E nos dando paciência, né? Que é o mais. Que é o que nós estamos mais precisando para o momento. Né? Acho que o tema foi muito propício para todos, para nós principalmente, né? Que estamos fazendo a palestra aqui, mas tenho certeza que para muita gente que está nos assistindo, né? Afinal de contas, né, Celina? Brincadeiras à parte, a gente está vivendo um mundo tão conturbado, né? Com situações tão delicadas, para não dizer bizarras, né? Enfim, em todos os setores, né, da nossa vida. E só realmente, como diz, só Deus, só Jesus na causa, e só com muita paciência para a gente passar por esses momentos sem a gente perder, né, um mínimo de boas vibrações, um mínimo de ligação com Deus, porque a gente sabe que se a gente baixa a guarda, se a gente deixa de ter aquela vigilância, como, né, é um outro trecho, inclusive, do Evangelho, a gente acaba perdendo a paciência, a gente fica bravo com as pessoas, a gente deixa uma aura negativa gigantesca para o nosso lado, e isso não faz bem para ninguém, né, Celina? Com certeza. Então, a nossa reflexão de hoje sobre brandos e pacíficos, sobre paciência, sobre os itens do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já convidamos você, se de repente tiver o Evangelho aí nas mãos, acompanhar algumas coisas junto conosco, mas que a espiritualidade possa usar nossa mente, nossa palavra, nosso coração, para chegar até os corações necessitados, começando pelos nossos, como o Will falou. Nós precisamos sempre, sempre dos ensinamentos do Evangelho, dessa paciência que pode elevar alguns milímetros a nossa aura e a nossa evolução nesse planeta. Então, é sempre muito importante estudarmos o Evangelho, falarmos disso que o Will começou a falar para a gente, né? Nós estamos testados em tantas situações, né, Will? Principalmente no mundo de hoje, como estão as coisas hoje, entre os seres encarnados, os desencarnados, e entre situações, fatos que vêm ao nosso encontro exatamente para nos testarmos, para ver até que ponto a gente já aprendeu um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente passa adiante, do que a gente lê. O Evangelho é uma universidade do espírito, né, Will? Então, a gente precisa sempre procurar ler, estudar, porque cada vez que lemos e estudamos, a gente entende diferente e aprende um pouquinho mais, sim, né? O Evangelho, na verdade, é como um remédio, né, Celina? Quando a pessoa está precisando de... Né, tá com uma dor de cabeça, por exemplo, vai lá, toma uma aspirina, toma um comprimido, enfim, e, né, em tese, passa a dor de cabeça. Para a gente não ter essa dor de cabeça, o ideal é que nós nos preveníssemos e estudássemos e lêssemos constantemente, né, não só o Evangelho, como o Livro dos Espíritos, obras fantásticas, né, da doutrina espírita, Chico Xavier, por exemplo. Então, para a gente não cair naquela armadilha, né, perdi a paciência, né, onde está a minha paciência? Estou procurando, não estou achando. Na verdade, a pessoa que fala que perdeu a paciência, na verdade, a pessoa nunca teve uma paciência muito, nunca foi lá essas coisas, né, Celina? Então, como é que a gente pode prevenir, né, a falta de paciência ou aquela explosão que muitas vezes a gente acaba tendo, né? E é normal no dia a dia, é normal a gente acabar, né, em algum momento a gente ficar um pouco mais enfurecido com alguma coisa, né, ficar bravo com alguém, alguma situação que nos chateia, enfim. Ninguém aqui é santo. Se já tivéssemos auréola na cabeça e asinha nas costas, certamente estaríamos em planos mais elevados, o que não é o caso de nenhum de nós que estamos aqui na Terra, né? Não, você está certíssimo. Quando a gente fala que perdeu a paciência, é porque, na verdade, nunca tivemos. Porque não vamos perder aquilo que já conquistamos, que já está no nosso espírito, que já está entranhado em nós. Então, como fazer para, pelo menos, aliviar algumas situações, como o Wilson está falando para a gente? Como fazermos para, pelo menos devagarinho, irmos conquistando alguma coisa que sabemos que não é numa encarnação só, que precisamos, sim, de muito aprendizado, de muitos testes, para chegar ao ponto de dizermos que já temos um pouquinho de luz conquistando a paciência. Logicamente, primeiro temos que nos policiar.
nos vigiarmos sequencialmente no que pensamos, no que fazemos, no que falamos, porque às vezes a gente faz até mesmo sem querer algumas situações, jogamos algumas palavras, e quando a gente vai ver, a gente está fazendo com que o outro fique fora de equilíbrio, fique, sabe, desmotivado, fique sendo também atingido por alguns pontos que ainda não conquistou como nós. Então, é importante tomarmos cuidado com o que falamos para o outro, com o que fazemos, e estarmos sempre no estudo do Evangelho. O Evangelho no lar é importantíssimo, a gente sempre fala aqui do Evangelho no lar, das orações, da prece, do dentro do possível, frequentarmos uma religiosidade, se somos espíritas, se somos simpatizantes, se nos consideramos realmente acreditando em Kardec, em André Luiz e Joana de Ângeles, nas psicografias do nosso querido Chico Xavier, devemos sim buscar o estudo para o nosso fortalecimento, para a nossa melhoria, para dilatar nossa mente, buscar uma casa espírita, se você está próximo a uma casa espírita, se você simpatiza com uma, mesmo distante, faça o possível para buscar, sim, o trabalho, o estudo, não é? Estar ali recebendo o passe, a água fluidificada, fazendo em casa o evangelho, mas seguindo nessa sequência de alguma coisa que nos traz a força na hora que a gente precisa. Porque se a gente pega o evangelho e vai lendo lá a paciência que já começa dizendo a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, dizendo assim, olha, a gente tem que abençoar certas coisas que não é o que a gente queria, ou então que não é da forma como nós pensamos, porque é através dessas situações que nós crescemos, que nós vamos nos tornando mais mansos, mais pacíficos, para alcançarmos o que a gente veio, pelo menos um pouquinho, tentar conquistar aqui nessa encarnação, não é, Will? A gente sabe que não é fácil, inclusive nesse próprio item, né, da paciência que você citou aqui, um pouco mais adiante ele diz aqui, né, que a vida é difícil, formada de mil coisas, como alfinetadas, que acabam por nos ferir. E todos nós passamos por isso no dia a dia, né, não tem como você ser 100% zen durante as 24 horas do dia. Eu só consigo ficar minimamente paciente quando eu estou de férias. Inclusive, eu estou de férias agora. Entrei de férias semana passada. Então, eu estou numa situação um pouquinho mais tranquila. Mas você passa um ano inteiro, né? Naquela convivência, no dia a dia do trabalho, nas dificuldades do dia a dia, né? Não só no trabalho, na vida pessoal, na casa espírita, né? Você sabe muito bem, você frequenta várias casas, você também faz parte, né, da FEAL, você sabe o quanto é difícil, né, levar adiante, né, uma instituição espírita. Então tem sempre uma coisinha ou outra que acaba chateando a gente e é difícil a gente manter 100% da serenidade. Mas como a gente está falando aqui, o Evangelho é um remédio poderosíssimo para o nosso dia a dia. Eu só vou ler o Evangelho quando for o dia do Evangelho no lar. Não, tá numa situação difícil, tá? Passou por uma contrariedade no seu dia a dia, pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, abre aleatoriamente, se for o caso, ou dá uma sequência, né, na leitura, que também é eficaz. Tem livros, né, do Emmanuel, tem vários livros de mensagem do Emmanuel, Pão Nosso, o Fonte Viva. Sempre vai cair uma mensagem, sempre vai cair uma mensagem correspondente à necessidade do seu dia, daquele seu dia, daquele seu problema, né, Celina? Porque não tem como, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós temos que conviver com pessoas que não necessariamente comungam do nosso mesmo ideal, que estão na nossa mesma vibe, né, como dizem a moçada de hoje em dia. Então a gente precisa ter paciência, tolerância, né, tem um outro item aqui, afabilidade, doçura. Nossa, doçura, eu só consigo ser doce quando eu como doce, porque é muito difícil você ser doce com algumas coisas amargas do nosso dia a dia, né, Celina? É complicado, né? Não, realmente não é fácil. A gente não veio no mundo a passeio, nem veio para o mar de rosas. Então, as situações que vêm ao nosso encontro, nós precisamos primeiro estar cientes que tem as mãos de Deus, que nós não estamos desamparados nunca, nem da espiritualidade superior, nossos mentores, nem do governador do nosso orbe, Jesus, que falou que nenhuma de suas ovelhas se perderiam. Então, é importante a gente lembrar, respirar fundo, lembrar, mas é como o Will está falando, lógico que a gente não vai ficar 24 horas por dia
completamente equilibrado, completamente tranquilo, porque nós não somos ainda espíritos angelicais. Senão, não estaríamos no planeta de provas e expiações, justamente para vencer as provas e expiações que vêm ao nosso encontro e que muitas delas nós mesmos puxamos para a gente por conta desse aprendizado que estamos, por conta dessa caminhada ainda que nos mostra várias situações para nos tornarmos mais fortes. Você vê, esse capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados mansos e pacíficos, começa com injúrias e violências, mostrando como era uma situação antigamente que simplesmente falar raca, que significava um homem que não vale nada, e virava-se a cabeça para o lado e cuspia, a pessoa era completamente condenada. E a gente pensa hoje, quantas coisas muito pior do que isso, do que dizer, você não vale nada, você não presta, muita coisa pior do que isso a gente fala, a gente pensa, às vezes a gente sente na hora que alguém tira a gente do sério, ou que faz, entre aspas, uma injustiça para a gente, porque, né, a gente estudando, a gente sabe que pode haver injustiças, mas não existem injustiçados. Somos espíritos que já machucamos, que já fomos machucados, então o que vem ao nosso encontro é realmente para a gente parar, pensar, respirar fundo, beber a água da paz de Chico Xavier, né? Contar até 10, contar na boca, né? Com a água na boca e contar até 10, para ver se a gente não responde, para ver se a gente não entra naquele naipe que alguém ou que o outro, qualquer situação, está nos convidando a entrar. É fácil? Não é. Mas se a gente colocar um espelho na nossa frente, né, Will? No momento de cólera, no momento de completo desajuste, a gente vai se assustar com a gente mesmo. Então, até para evitar situações desgastantes conosco, é legal que a gente pense direito. Se de repente a gente vai falar alguma coisa que seria até mesmo um desabafo para outra pessoa, é melhor pensar duas vezes. Será que a gente gostaria de ouvir aquilo? Não é? É bem delicado. O espiritismo realmente vai nos lapidando, vai nos trazendo ensinamentos que não é fácil. Para a gente se tornar essa pedra preciosa, ou essa obra de arte que nem, né, Rodin, né, que fez o pensador, colocou ali e disse: olha, não, a obra já estava lá, essa obra maravilhosa já estava lá, eu só tirei os excessos. Então, é isso que a situação faz com a gente, é isso que Deus manda para a gente, tirar os excessos do orgulho, da raiva, da vaidade, do egoísmo. Então, a gente vai devagar, mas a gente chega lá, né, Will? É o que nós esperamos, né? Que a gente tem como meta espiritual, né? Todo mundo acha que tem uma meta na vida, né? De ser promovido, de conseguir alguma coisa melhor, né? Para sua carreira profissional, para sua vida pessoal. Espiritualmente falando, a gente tem que ter essa meta, né? De evoluir, de crescer, né? De deixar um mundo de provas e expiações como a Terra e merecer um mundo melhor ou acompanhar, né? Esse progresso, essa evolução que a Terra vem passando, né? Que a gente faça por merecer um mundo de regeneração. Agora, acho que um outro ponto que é legal a gente comentar também, né, Celina? Que às vezes as pessoas confundem, né? A pessoa ser afável, a pessoa ser humilde, a pessoa ser paciente, com a pessoa ser omissa. Né? A pessoa aceitar tudo, a pessoa ficar quieta para tudo, né? Viu alguma coisa errada, muitas vezes a pessoa fica quieta, ah, não, é a vontade de Deus, deixa que as coisas aconteçam. Ou acontece alguma coisa na vida da pessoa e a pessoa não faz nada para sair daquela situação porque acha que merece, porque precisa passar por isso. Ou seja, a paciência, a afabilidade, a doçura, todos esses requisitos, né, para um homem de bem, né, que até uma outra palestra que a gente já até fez aqui, não podem ser confundidos com omissão, né, com a pessoa ser simplesmente relapsa na sua evolução espiritual, porque nós precisamos progredir, nós precisamos evoluir. E a evolução passa também por muitas vezes você, no bom sentido, ser firme, você ser duro com algumas coisas, mas claro, é difícil, né, balancear isso. Né? É difícil você ser duro por um lado, mas ser doce por outro, ser afável, ser paciente. Né? Mas gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa omissão, que eu já vi muitos companheiros espíritas dizerem isso. Ah, é a vontade de Deus, então eu não vou fazer nada, vou deixar que as coisas aconteçam. Não é por aí que funciona também, né, Celina? De jeito nenhum. Tanto que o Evangelho fala, faz por ti que o céu te ajudará. Bate e a porta se abrirá. E a própria prece, a própria oração exige ação, tanto que oração, né, está ligado ao alto, a Deus, à espiritualidade superior, mas com atitude.
com situações que façam com que aquilo que a gente está passando possa mudar, que a doença possa ser curada. Não adianta a gente entregar tudo na mão de Deus e achar que Deus vai fazer tudo para a gente. Não é assim. Mesmo porque Deus está dentro de nós, somos partículas divinas. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que também é Deus. Então, atitudes trazem um aprendizado para a gente. E realmente a gente se achar vitimizado, se fazer de coitadinho, dizer não vou fazer mais nada, isso traz para a gente depressão, isso traz para a gente doenças gravíssimas, isso traz todo o desequilíbrio nosso no psicológico, no emocional, porque a gente fica se achando, né? Aquela última bolacha do pacote, dizendo, não, eu sou coitadinho, ninguém faz nada por mim. Tanto que tem uma passagem, né, que tem um homem completamente com defeitos físicos, completamente adoentado, naquela tipo piscina de ondas que acontecia numa localidade onde Jesus passava de vez em quando, que eu não me lembro nomes de nada, mas é uma situação assim, imagina um homem completamente doente, completamente cheio de feridas, numa calçada, perto de uma praia, um mar lá, que quando tivesse ondas bravas, as pessoas doentes, as pessoas limitadas, deveriam ser jogadas nessa água. E aí ele chega ali, Jesus chega perto, e ele fala assim, nossa... Aí ele pergunta, por que você está aí assim, né? O que você precisa? Eu estou aqui há muito tempo, mas não tem ninguém para me jogar na água. Olha só, esperando que alguma coisa... E aí Jesus fala para ele fazer, vai, levanta-te e anda. Para que ele vá, mesmo que seja se empurrando um pouquinho, como se dissesse, ó, levanta, se mexe, é o que fala para a gente. Vai fazer alguma coisa, não espera cair do céu, porque aí sim você busca a sua cura, a sua melhoria, a sua caminhada para frente. Nós precisamos atuar. Muito importante esse ponto que eu estou trazendo para a gente. Não esperar que façam para a gente, não esperar que caiam do céu, não ficar só orando, só em prece, mas fazer por onde as coisas aconteçam, fazer por onde as coisas mudem, não é? Não adianta a gente ficar atrás de uma porta que alguém vai adivinhar que a gente está lá. Por isso que diz, bate, faz a tua parte, que aí a porta vai se abrir e alguém vai dizer, não, eu posso te ajudar de alguma forma? Porque a gente se engana muitas vezes, né, Will? A gente se ilude com situações que a gente interpreta diferente e se coloca realmente como vitimizado, e isso só prejudica, trazendo doenças graves, trazendo doenças no corpo e na alma. Hoje a gente vê que existe muito mais doenças da mente, do psicológico, do que do corpo, porque do corpo você vai lá, toma um remédio, a medicina está muito adiantada, muito evoluída, e a gente sara. Mas e a parte emocional? A quantidade de ansiosos, depressivos entre nós todos do planeta. A gente se inclui, sim, porque a gente também não é perfeito, a gente está tentando, né, aprender, tentando fazer uma coisa ou outra certa, ainda vamos errar muito? Vamos. Já erramos, estamos errando, sim, mas é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai tentando modificar as coisas, não é, Will? Opa, deixa eu abrir o microfone. Enquanto você estava falando aqui, foi até dando uma outra folheada aqui no capítulo 9, e acho que vem bem de encontro com tudo isso que você está falando, e vem de encontro com um princípio básico da doutrina espírita, que é a fé raciocinada, que é a utilização da razão sempre na nossa vida. Quando a gente fala em fé raciocinada, não é só em relação aos assuntos espíritas, é no nosso dia a dia, é nos desafios do nosso dia a dia, que nós temos que utilizar a razão, a fé raciocinada. No item obediência e resignação, logo no segundo parágrafo, né, Kardec diz lá, Kardec não, é uma mensagem de Lázaro, e diz lá, a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, nós precisamos mesclar a razão e o coração no nosso dia a dia para conseguirmos ser pacientes, sermos doces, sermos afáveis. O que a gente não pode, como a Celina acabou de dizer, é ficar esperando que as coisas aconteçam. Eu ouço muito no meio espírita, a Terra vai se transformar no mundo de regeneração. Ok, é o que diz lá os livros, é o que diz a literatura espírita. Só que tem muita gente ainda se dizendo espírita, achando que essa transformação vai ser do dia para a noite, como por um decreto divino.
E não é assim que vai funcionar, né, Celina? Essa mudança, né, de patamar, né, da Terra, do nosso planeta, só vai ocorrer com as nossas atitudes individuais e coletivas. Se nós não fizermos por merecer um mundo de regeneração, a gente vai continuar habitando um mundo de provas e expiações que provavelmente não vai ser a Terra mais. Será um outro lugar que provavelmente os bons espíritos, os nossos mentores irão escolher. Agora, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos uma vida melhor, a gente precisa saber dosar essa questão da razão, do coração, para termos essa paciência no sentido de saber esperar o momento que vai chegar, mas com ação, com atitude, né, principalmente, que é isso que Deus, é isso que Jesus, é isso que o nosso mentor individual espera de nós. Eu fico imaginando a paciência que ele deve ter com a gente. Ele olhando as nossas... Né, quando a gente tropeça, ele, ai meu Deus, lá vem ele de novo tropeçando, lá vem ele de novo tentando ser melhor. Mas eu tenho certeza que eles são muito mais pacientes do que nós no nosso dia a dia, né, Celina? Com certeza. E tem muita paciência para aguentar a gente toda hora tropeçando, toda hora errando, né? A gente falando de obediência e resignação, muitas vezes a gente lembra dos vícios. Irmãos encarnados, todos nós aqui nesse planeta, é muito fácil a gente fraquejar, é muito fácil a gente cair nesses deslizes materiais. Então, aí a gente se fala da força da vontade, porque, logicamente, para se deixar um vício, não adianta a gente ser ali resignado, não, isso daí me vence, eu não vou conseguir sair disso. Não é assim. Nós sabemos que todos os que saem dos grandes vícios, ou bebida, ou cigarro, ou outros exageros, desequilíbrios, que se tornam vícios, né, para a nossa alma, para deixar registrado aí no nosso perispírito, depende de muita força de vontade para mudar. Lógico, buscar auxílio. Não adianta também a gente dizer, não, a partir de amanhã eu não vou fazer mais isso. E aí achar que a gente é autossuficiente. Se a pessoa já está doente, porque o vício é uma doença, se a pessoa já está com essa doença, precisa buscar ajuda. Não adianta querer sair sozinho, é muito difícil sair sozinho. Alguns conseguem, sim, mas se tem tantas formas de se ajudarem, né, se são colocadas situações, casas, pessoas preparadas para ajudar esses irmãos nossos saírem dessa situação doentia, que seja procurado, que seja feito, que se tenha a humildade de pedir ajuda e aceitar essa ajuda. Nós não sabemos quem está nos ouvindo agora ou quem vai nos ouvir depois. Se você aí que está do outro lado precisa realmente de ajuda nesse sentido, não tenha vergonha, não tenha medo, todos nós somos frágeis, todos nós somos falíveis e precisamos sim de uma mão estendida para nos auxiliar. Então, faça a sua parte, movimente-se, a vida é movimento e o querer de verdade, a vontade firme, nos traz vitórias. Nós todos poderemos sair dos nossos vícios, dos nossos erros, com a nossa força de vontade e não desistindo, porque hoje em dia a gente vê muito fácil a desistência das coisas, das pessoas, então é isso que nos derruba. Vamos em frente, sim, né, Will? Enquanto você falava aqui, bem no final desse capítulo, desse item aí, né, o Lázaro foi até, como você disse, não foi grosso, foi duro, né, mas necessário. Ai daquele que é preguiçoso, ai daquele que freia a inteligência. Todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, todos nós temos uma inteligência a ser desenvolvida, nós temos um potencial enorme, né, para a gente fazer. O grande problema é a nossa preguiça espiritual em achar que as coisas, que um vício, por exemplo, ele vai ser resolvido da noite para o dia, que eu sou autossuficiente, eu não preciso de ajuda. Conheço várias pessoas que, por exemplo, fumam e eu paro a hora que eu quiser. Eu bebo, eu paro a hora que eu quiser. Nem sempre, às vezes não consegue mesmo. Né? Às vezes chegou num ponto, né, aquele vício, aquela situação, que sozinho realmente a pessoa não vai conseguir dar conta e aí precisa de ajuda. Só que aí muitas vezes a pessoa acaba sendo preguiçosa. A pessoa deixa de utilizar a sua inteligência e fica naquela, depois eu faço, depois eu resolvo. É uma paciência às avessas, né, Celina? Porque é diferente você ser paciente e você ser omisso, né, como a gente falou anteriormente. As pessoas confundem muito isso e às vezes, não sei se você concorda comigo, em alguns aspectos
sobre alguns pontos de vista, a doutrina espírita às vezes passa essa impressão de omissão, de uma resignação absurda, que, levada ao exagero, realmente vai levar a essa preguiça espiritual, que é o que a gente vê, infelizmente, de muita gente. Pessoas que se dizem espíritas e que ficam esperando que um milagre caia do céu para que as coisas se resolvam. Eu acho que tem que saber dosar muito bem isso, né? Tem que ter muito cuidado com isso para não cair nessa autossabotagem, né? Novamente importante o que você está falando, Will, porque por isso que nós devemos buscar o estudo. Por isso a importância de repente, ir através das palestras, através das aulas, através das conversas, mesmo online ou presencial nas casas espíritas, buscar o esclarecimento, não é? O estudo, a conversa, muitas vezes assim, direta, porque entra nisso que o Will está falando. Às vezes eu termino palestras presenciais e vem pessoas me perguntar, Celina, mas o espírita gosta de sofrer, né? Porque ele é resignado, ele aceita tudo. Aí eu tenho que fazer uma outra palestra rápida ali para a pessoa, dizer que não é isso, que o espírita não é resignado, acomodado. Depois que ele já tentou tudo, de todas as formas, e não conseguiu, aí sim, eu costumo dizer, não bata de frente com a vida, que você não vai vencer. É Deus atuando e tendo que se passar ou acontecer tal ou tal coisa, mas a gente já fazendo a nossa parte. Então, quando a gente entende essa resignação uma forma acomodada, é porque falta realmente o esclarecimento, o estudo e muitas vezes perguntar o que a gente não entende, como fazem no final das palestras. Sim, é muito bem-vindo isso, não é? Então, não é que o espiritismo fala para a gente se acomodar, esperar que Deus faça tudo, que a espiritualidade faça tudo, ou que a gente goste de sofrer. Jamais, jamais. É o que a gente está falando, a vida é movimento. Vamos fazer a nossa parte. Se não dá mais, aí sim, não adianta bater de frente com a vida, porque a gente não vai vencer, não vamos ganhar. Então, aí a gente pede força para passar aquilo que a gente precisa passar, porque de repente já é alguma coisa até negociada antes de reencarnarmos. E nós sabemos, o Espiritismo é consolador. O Espiritismo nos dá a certeza de que a morte não existe, de que nós vamos reencontrar os entes queridos, de que nós vamos continuar esse aprendizado, esse estudo, vamos continuar sendo o que nós somos, a nossa individualidade, o que nós aprendemos, o que nós construímos e conquistamos, continua conosco, porque senão seria uma injustiça. A pessoa se bate, se mata para fazer uma faculdade, ter um aprendizado, aí depois vai embora e perde tudo? Claro que não, né? Fica na alma, que a alma é imortal, imortalidade da alma, que o Espiritismo conversa com a gente lá no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, e traz o Espiritismo Consolador, que, na verdade, até eu e o Wilson já gravamos uma palestra, já fizemos, não sei se foi presencial, uma palestra sobre o Espiritismo Consolador. E vale muito a pena a gente ir lá e estudar também no Evangelho, capítulo 6. Então, isso que o Wilson está falando, olha, não fique achando que a gente é acomodado e fica de braços cruzados. Não é isso o Espiritismo. Não, é o que eu falei, aqueles que interpretam dessa forma, que têm esse ponto de vista, realmente estão equivocados, precisa, como a Celina falou, precisa estudar mais. Quando leu alguma coisa e não entendeu, ou ficou puxa, será que foi isso que eu entendi mesmo? Né? Pergunta para alguém, vai numa casa espírita, tem a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior aí à disposição também, né? De repente a pessoa mora num lugar que não tenha, né, condições de ir no centro espírita, ou de repente na cidade onde a pessoa mora só tem centro espírita à noite, não posso ir à noite, né? Tem tanta informação hoje em dia, a internet tem tanta coisa bacana, né? Nós aqui do Jefferson Sorocaba humildemente prestamos, né, esse serviço à doutrina espírita, fazendo palestras com vários temas diferentes, né? É só o pessoal acessar lá o nosso canal no YouTube, no nosso site também tem todas as palestras. Tenho certeza que alguma palestra, alguma palavra vai tocar o coração de muita gente. Você falou de morte, Celina, acho que a morte também tem muito a ver com a paciência, é um exercício de paciência também para todos nós. Né? Você falou, às vezes, tem gente que acha que espírita é acomodado, tem gente que acha que espírita não sofre com a morte. Não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Seja morte de um ente querido, um humano, seja um animalzinho, né? É muito difícil a gente entender, a gente aceitar a morte e a gente ser paciente. Você tem que ser paciente, você tem que ser resignado. Você tem que entender que foi a vontade de Deus. Pera lá, Deus é um Pai de infinita bondade e justiça,
que ama todas as suas criaturas, ou seja, não quer ver nenhum de seus filhos sofrerem. O que acontece com a morte do corpo físico, é o cessar da vida naquele momento, é o cumprimento da jornada evolutiva daquele ser, seja um humano, seja um animalzinho, e esse ser retornou à casa do Pai, retornou à pátria espiritual. O que nós precisamos, né, Celina, nesse momento, é sim sermos resignados e pacientes no sentido de entender os desígnios de Deus, mas não achar que Deus, é a vontade de Deus, pronto, acabou, então eu vou ficar resignado, eu vou ficar omisso, eu vou ficar naquela sensação que a gente acabou de falar aqui, deixe que as coisas aconteçam. Não é assim. A morte acho que é um grande exercício para todos nós em relação à paciência e principalmente ao entendimento das leis de Deus e principalmente à luz da doutrina espírita, né, Celina? Exatamente. Está aí realmente um exemplo muito forte que todos nós passamos, vamos passar, né? De repente muitos vivenciando isso, entrando até mesmo em desespero. E não adianta, né? Se a pessoa cumpriu o que ela tinha que cumprir aqui nessa encarnação, gastou o seu fluido vital e de repente foi a hora de ir embora, não dá para a gente mudar a situação. Então aí cabe também a ter o mínimo de conhecimento possível para saber que em tudo tem as mãos de Deus, mas que nós temos que vivenciar o nosso luto, é uma necessidade, porque senão também a gente, né, enlouquece. Tem muitas pessoas que aceitam com mais facilidade, tem. Aliás, nós estamos tendo tantas notícias de pessoas queridas voltando para a pátria espiritual, sendo devolvidas para Deus, e a gente vê, nossa, às vezes a gente parece até que não vai entender ou aceitar, mas aí a gente respira fundo e vai novamente na confiança de Deus, da espiritualidade, mas a gente tem que viver esse momento de tristeza, de luto, porque é uma necessidade da parte material do nosso corpo, do nosso psicológico, ainda no corpo físico. Então, não existe isso de dizer, o espírita não sente a morte, porque entende, pode entender, mas não tem jeito. A gente sente falta das pessoas queridas, das pessoas conhecidas, das pessoas amigas e até daqueles que estavam muito ligados a gente, mas de repente a gente nem tinha toda, né, aquela ligação, aquela amizade, aquele conhecimento. E a gente sente. Então, que a gente possa se fortalecer na prece, mas vivenciar o luto, sim, que é necessário. Não vai ficar estendido no chão, não vai ficar em depressão mais de não sei quantos anos. Eu conheço pessoas que estão mais de 14 anos em depressão por conta de passagem de pessoa da família. Então, quer dizer, não, a gente tem que fazer por onde também, porque tem outras pessoas que precisam da gente. Se é uma mãe, nossa, eu tenho o maior respeito pelas mães que devolveram para Deus entes queridos. Tem palestras que eu faço nesse sentido, de dias especiais para tratamento, né, para psicografia de parentes que partiram, principalmente as mães que devolveram os filhos. Então, nossa, é todo o nosso carinho, é todo o nosso respeito, claro, mas a pessoa não pode ficar não sei quantos anos estendida no chão, e os outros filhos que também precisam desse pai, dessa mãe, não é, Will? E aqueles outros seres que precisam da nossa continuação de vida. Então, isso é uma coisa delicada. Não se está dizendo que não tenha que sofrer, que ficar triste, que chorar. Não, mas é não se entregar ali, não sei quantos anos, para uma situação que tem as mãos de Deus, sim. Quem vai para o outro lado também sente saudade, como a gente sente, também sente falta. Chico falava isso, né? Que é dos dois lados a saudade. Então, a gente também tem que respeitar a evolução do que voltou para a pátria, né? Que de repente saiu de uma situação que não era mais necessária para ele e precisa seguir a sua caminhada lá do outro lado. Olha como a paciência envolve tanta coisa, né, Will? Envolve corações sofridos, envolve muita situação, muita. Inclusive quem está do lado espiritual. Eu acredito muito, Celina, que as palestras online, não só nossas aqui do Jeff, mas de tantas outras casas, né? O que faz a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, eu tenho certeza que esses conteúdos, de alguma forma, eles são levados para o plano espiritual também. Talvez não para todo mundo, mas eu tenho certeza que uma parcela de pessoas que estão no mundo espiritual tem acesso às palestras, aos estudos, né, que nós fazemos aqui na Terra. Então eu tenho certeza que do outro lado também é necessário ter paciência, no sentido de saber esperar o momento do reencontro, saber o momento de que a pessoa que está aqui encarnada também vai retornar para o plano espiritual,
Ou mesmo, por exemplo, o André Luiz, né? Quanta paciência ele não teve que ter para ele poder. E o preparo, né, que ele precisou ter para ele poder rever os familiares dele. Ele queria muito. Né? Ele estava lá desesperado no nosso lar, querendo ver a família, querendo ver a mulher, os filhos, enfim. Se ele fosse atendido no momento que ele queria, com certeza ele iria se perturbar muito. Né? Porque a mulher dele casou de novo, enfim, nem todos os filhos se lembravam mais dele. Mas quando ele teve a oportunidade, quando ele passou, né, pela prova da paciência, né, que acho que foi uma prova gigantesca para ele, e pôde rever os familiares, ele já estava minimamente mais equilibrado. Se perturbou um pouquinho, né, no primeiro momento, mas ele entendeu que a vida continuava e que nem todo mundo às vezes tem os mesmos desejos, os mesmos anseios. Ele queria muito ver a família, talvez a família já, pelo menos a mulher dele, já não se lembrava tanto dele assim. Então a paciência, ela precisa existir e precisa ser trabalhada, não só aqui para nós encarnados, mas tenho certeza, para quem está no mundo espiritual, também precisa exercitar isso. Porque, como você falou, também sente saudade, também sente falta, né? Principalmente quem às vezes não tinha um entendimento, né, espiritual muito grande, né, chega do outro lado, às vezes se sente um pouco perdido, né, não sabe o que vai acontecer, como é que vai continuar vivendo. Então a paciência ela é exercida dos dois lados da vida. Quem tem mais paciência, não sei se nós aqui encarnados, eles do lado de lá, não sei quem tem mais entendimento das coisas, né, acho que depende muito, né, de cada um, mas acho que a paciência é um exercício para todos nós, né, Celino? Nós aqui encarnados, os irmãos desencarnados, claro que os nossos mentores talvez já tenham adquirido uma paciência um pouco maior, um entendimento um pouco maior de como as coisas funcionam, mas um ente querido que desencarnou há pouco tempo, né, sei lá, um amigo, alguém muito querido que de repente não tenha tido a oportunidade, né, que nós estamos tendo aqui de conhecer a doutrina espírita, de conhecer o quão consoladora é a doutrina espírita, vai precisar de um pouquinho mais de paciência também do lado de lá, né, Celina? Não, isso que a gente está falando, por exemplo, essa mulher que está com 14 anos em depressão por conta que a filha partiu, entra naquela situação, Will, da obsessão de encarnado para desencarnados, porque a gente sabe, lógico, não é o nosso tema hoje daqui, a gente pede licença para abrir esse parênteses só para explicar, porque como tem não só a obsessão do desencarnado para o encarnado, tem ao contrário. Então, imagina o espírito dessa filha precisando seguir sua caminhada, o aprendizado, fazer os cursos também no plano espiritual, receber tratamento e estar sendo, sabe, sugada pela energia, porque a comunicação é o pensamento com a gente e o plano espiritual, né? É o sentimento, tal. Essa é a ligação. Imagina o sofrimento dessa filha por conta dessa depressão exagerada, dessa falta de aceitação durante 14 anos que ela já partiu, não é? Como que esse espírito não está sofrendo? E a gente esquece, nós estamos debaixo de leis, leis naturais, leis divinas, imutáveis. Então, nós não podemos fugir a essas leis. E a gente recebe o que a gente dá, o que a gente faz são coisas que nós plantamos e teremos que colher. Então, é importante buscar conhecimento para a gente não se prejudicar e não prejudicar aqueles que nós amamos de uma forma desnecessária e distorcidas, pensando que ele sabe, a pessoa sabe que eu estou sofrendo, que eu estou sentindo. Não, mas o de lá também está sofrendo e está preso a essa energia, sem poder seguir a sua caminhada. Pois é um sofrimento de todos os lados, né, de ambas as partes, e que a gente precisa ter realmente essa paciência, esse entendimento, né, de que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, ninguém volta para casa à toa ou do nada, por acaso, tá passando na rua, né, a gente vê aquele personagem, né, do desenho animado, né, a morte lá com o cajado, né, passou ali, escolheu a pessoa e... Não, é uma brincadeira, né, obviamente, mas não é assim que funciona. A gente sabe que todo mundo que retorna para o mundo espiritual, por exemplo, retornou no momento certo. Mas era tão novo, voltou no momento certo. Mas era velhinho, mas ainda podia ficar aqui, retornou no momento certo. Isso vale também para animais, tá? Nosso centro aqui tem esse viés, né? Vale principalmente para os animaizinhos. Eles têm, às vezes, um tempinho de vida um pouco menor que o nosso, né? Bem menor que o nosso, né? Mas retornam no momento certo. Precisamos, né, no nosso caso aqui dos animais, temos a paciência necessária para, se formos merecedores, se for útil para, não só para nós, mas para aquele animalzinho, se ele vai retornar para o nosso convívio, que a gente tenha essa paciência, né, de poder esperar esse momento,
né, de saber que Deus está no comando de tudo, que os nossos amigos espirituais estão no comando de tudo, não nos deixam, né, ao léu, né, estamos num barco com o comando de Jesus, sim, não estamos num barco à deriva, então a gente precisa ter resignação, afabilidade, doçura, todos os itens aqui desse capítulo 9, mas principalmente a paciência. E até para a gente encerrar a nossa live, Celina, bem no final do item paciência, ó, é preciso então vos fortalecer para o futuro, sede pacientes, sede cristãos. Acho que é o que nós mais precisamos, nós espíritas, porque somos cristãos também, precisamos exercitar e muito a paciência, que talvez não esteja no nosso rol de atividades diárias, né, Celina? E eles falam, coragem, irmãos, que o Cristo é o nosso modelo. E é uma grande verdade. Vira e mexe, a gente precisa colocar uma música, precisa fazer uma leitura que fortaleça o nosso espírito, porque a gente é, sim, testado toda hora em relação à nossa paciência. Muitas coisas nos dão raiva, nos trazem a cólera, que se de repente a gente tivesse já uma evolução mais acima, a gente não iria ser atacado por isso. Mas como ainda estamos nesse patamar, como ainda precisamos de bate-papos como esse, eu gosto muito de ter esses bate-papos com o Wilson, porque ele toca sempre nos assuntos que a gente precisa refletir de uma forma mais profunda. Então, estudar o Evangelho, de vez em quando vir as palestras, sim, fazer o Evangelho no lar, fazer uma prece, uma conversa com Deus, assim, de coração aberto, pedindo força para aquilo que está nos tirando do sério, que está nos tirando a paciência, que está nos dando raiva, são fraquezas nossas que Deus entende e tem toda a paciência do mundo com a gente. Então, vamos fazer dentro do que nós sabemos que existe como socorro para a gente, que é a prece, que é a leitura, que é ouvir, né, uma palestra, que é ligar lá na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Toda quarta-feira eu estou ao vivo, às 11 horas, no pronto atendimento. Tem todos os dias, de segunda a sábado, mas eu estou na quarta-feira e eu convido vocês a ligarem. Não precisam se identificar se não quiserem. Liga lá na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, e faça as perguntas que estejam machucando seu coração. Chama-se Pronto Atendimento. Eu sou Celina Sobral e eu vou ter o maior prazer também de responder suas perguntas baseado no Espiritismo. E, independente disso, que a gente possa sempre estar em harmonia conosco mesmos, né? Para que a gente não venha a sofrer desnecessariamente situações que a gente já sabe, que a gente já tem um certo conhecimento, um certo aprendizado, e trazemos para nós de novo por conta de deslizes, por conta de esquecimentos de aprendizados que a gente já tem por conta do Evangelho. Então, fica aí a nossa dica. Isso aí. Então fica aí realmente o convite, né, para a Celina. Também. Participa aí dos programas da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Esses dias eu estava lá zapeando, coincidentemente caiu no programa da Celina, né, o programa que ela apresenta também na TV Mundo Maior. Faça a sua propaganda do bem aqui também, Celina. O seu programa... Pois é, eu comecei um programa novo, Will, que chama-se De Coração para Coração, que também as pessoas podem mandar lá para a rádio, para a TV, perguntas ou tipos de assuntos, né? Que aí a gente comenta ali, já gravei muitos programas, teve a estreia no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, justamente porque de coração para coração. E ainda continua o Dualidade, passando lá, que são entrevistas com grandes nomes do Espiritismo, tem o Pronto Atendimento, tem no meu canal do YouTube, youtube.com/Celina Sobral, tem várias palestras, tem várias preces, tem um programa também chamando Gerando Amor, que a gente faz aí para a Rádio de Sorocaba, e tem bastante coisa. youtube.com/Celina Sobral, eu vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem no nosso canal e a gente poder estar junto de várias formas. Legal. E quando sobra um tempinho na agenda da Celina, ela aceita os nossos convites aqui também das palestras do Jefa Sorocaba. Celina, mais uma vez, né? Brincadeiras à parte, fazia tempo que a gente não batia papo aqui nas lives do Jefa. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Então, para o pessoal que estava com saudades da Celina, me perguntando, brigou com a Celina? De jeito nenhum, Celina está aqui e estará sempre que possível nas lives aqui do Jefa Sorocaba. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você dispor aqui do seu tempo com a gente. E como um último pedido, Celina, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Sim, sim. Mais uma vez, gratidão, Wilson. Você está no meu coração, assim, tatuado, não tem como sair. Vamos estar sempre junto que possível. E a todos que estão ligados a nós, recebam aí o nosso carinho, a nossa gratidão e contem com a gente também para o que precisarem.
Vamos juntos, então, fazer a nossa prece? Eu convido a todos nesse instante a unirem aos nossos corações os seus, respirando, trazendo harmonia, estando juntinho com Jesus, com Deus nosso Pai, com Maria Santíssima e com todos os mentores de luz do Jefa Sorocaba que cuidam de cada um de nós, junto com nossos anjos guardiões e espíritos protetores. Queremos nesse instante vibrar por todos os lares, por todos aqueles que se encontram em solidão, em tristeza, em desarmonia, com falta de esperança, com doenças físicas e também espirituais ou mentais. Que todos nós recebamos nesse instante remédios, tratamentos necessários para as nossas dores, para as nossas fraquezas, para as nossas doenças. Que os nossos irmãos menores, nossos animalzinhos queridos, possam também nesse instante receber do alto tratamento, proteção, luz. Aqueles que partiram, aqueles que nos deixam na saudade, que também sejam muito abençoados e que seja feita a vontade do Pai. Nós agradecemos nesse instante essa oportunidade de estarmos juntos, agradecemos tudo que recebemos e que temos do plano espiritual e do plano material. Que nós possamos ser fortalecidos nessa nossa caminhada evolutiva para darmos sempre também o nosso melhor. Nos abençoa, Senhor, agora e sempre. Sê conosco e que nós possamos nos tornar a cada dia seres humanos melhores. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, Celina, muitíssimo obrigado. A vocês que nos acompanharam na noite de hoje, mais uma palestra aqui do Jefa Sorocaba. Muitíssimo obrigado a todos. Quinta-feira estaremos juntos, presencialmente lá no centro, ou na próxima terça-feira, aqui nas nossas palestras online, se Deus quiser. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.